E aí, galerinha linda, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natasha e eu trago aqui pra vocês muitos mistérios, crimes e creepypastas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e também me siga nas minhas outras redes sociais. E puxa a vinheta. E o assunto de hoje é sobre o segredo das 3 da manhã. Eu recebo na minha DM do Instagram muitos relatos de pessoas que veem espíritos, vultos e coisas muito bizarras que acontecem nesse horário. Então eu fiz um vídeo completo com todas as explicações do porquê isso ocorre. Vamos lá, é muito comum as pessoas acordarem repentinamente no horário das 3 da manhã. E ficam se perguntando por que esse horário, mas existem explicações tanto biológicas como metafísicas e até espirituais para resolver esse enigma. Somos curiosos por natureza, então desde a antiguidade existem especulações sobre esse assunto. A hora morta é um termo popular muito usado hoje, só que já é conhecido há muito tempo. Ele tinha outros nomes e significados e podia variar de acordo com cada cultura. Então vamos às explicações. Número 1. Conceito biológico. Somos seres biológicos, então nosso corpo físico é afetado e influenciado diretamente pela natureza do nosso planeta. Existe uma área da medicina que estuda os nossos ritmos biológicos, que se chama cronobiologia. Vamos falar sobre o nosso ritmo circadiano, do latim circadim, que significa cerca de um dia, é o nosso relógio biológico. E o nosso ritmo circadiano é influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, oscilação de mar e vento, dia e noite. E tudo isso influencia no nosso sistema fisiológico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo do sono. Nós temos 4 estágios, 2 de sono leve e 2 de sono profundo. Inclusive, o último sono profundo é conhecido como sono REM. Se você já ouviu falar, é Rapid Eye Movement, ou seja, aquele rápido movimento dos olhos. É quando nós sonhamos e temos alta atividade cerebral. E o nosso sono tem um ciclo, então quando terminamos o quarto, que é o profundo, a gente volta para o primeiro, que é o sono leve. E assim podemos acordar repentinamente com qualquer coisa, variação de luz, temperatura, algum barulho que a gente escuta. Quando uma pessoa vai dormir por volta das 11 ou meia-noite, ela atinge o final do segundo ciclo do sono leve e entra no sono profundo. Ou seja, o nosso corpo atinge às 3 da manhã o pico no ritmo circadiano. Mas como acontece quando vamos dormir? O nosso cérebro recebe a mensagem dos nossos olhos que está de noite. Então ele envia uma mensagem para a nossa glândula pineal que produz melatonina, que é o hormônio que induz ao sono, reduzindo então a temperatura corporal e a pressão sanguínea. E isso tudo é controlado por 2 genes, chamado Paired e Timeless. Inclusive o Timeless, o segundo, ele é genético, ou seja, mesmo que você tenha bons hábitos para dormir, você pode ter problemas devido a esse gene. Inclusive, esse estudo ganhou o Nobel de Medicina. Então, quando você desperta às 3 da manhã, significa que o seu relógio biológico está desregulado. E estando desregulado, você libera o hormônio cortisol no seu corpo, aquele que é liberado em situações de estresse. E essa substância faz a pessoa despertar e ter dificuldades para dormir depois. Mas além da influência da natureza sobre o nosso ritmo circadiano, o que mais pode influenciar? Sim, a gente pode ter distúrbio do sono devido a má alimentação, viagens, o famoso jet lag, trocas de horário como horário de verão, trabalhos noturnos, predisposição genética e até dormir na claridade. Resumindo, quando acordamos esse horário, nossos ritmos circadianos desregulam, o nosso sistema fica todo desregulado e isso acaba deixando as pessoas mais ansiosas e depressivas. Conclusão da explicação biológica é que devido ao seu relógio biológico estar todo desregulado, quando o nosso ritmo circadiano atinge o pico às 3 da manhã, o nosso corpo libera hormônios fazendo a gente acordar. Número 2, vamos para as explicações da metafísica. Na medicina tradicional chinesa, as horas do dia são regidas pelos 5 elementos do Hu Xing. A teoria dos 5 elementos afirma que o fogo, a água, madeira, metal e a terra formam o mundo material. E esses elementos regem as horas do dia e determinados órgãos no nosso corpo. Eles explicam que em cada horário, o órgão determinado expressa energeticamente o seu maior desempenho. Melhor dizendo, a energia Qi penetra e circula mais em determinado órgão. E a energia liberada por um órgão é interferida quando há algum problema físico ou emocional. Então, para eles, acordar às 3 da manhã significa que você está com algum problema de saúde.
Eu vou dar alguns exemplos aqui. Acordar entre as 11 da noite e a 1 da manhã. Esse horário rege a nossa vesícula. Acordar durante esse período pode significar que provavelmente está com cálculos biliares ou que precise ajustar sua ingestão de gordura e ingerir óleos mais saudáveis. A vesícula biliar também está associada à decepção emocional, falta de autoestima, amargura e ressentimento. Então, para voltar a dormir bem, você deve praticar a autoaceitação incondicional e o perdão para com os outros. Acordar entre a 1 e as 3 horas da manhã. Esse horário rege o nosso fígado. Pode significar que você está cheio de emoções negativas como ira, frustração, culpa e raiva e que devem ser resolvidas se quiser fazer o seu sono voltar à normalidade. Ou pode significar que seu fígado está com muitas toxinas com que precisa lidar. Para ajudá-lo a executar corretamente suas funções, tente beber mais água mineral e reduzir o consumo de álcool ou de cafeína. Acordar entre as 3 e as 5 da manhã. Esse horário rege o nosso pulmão. Pode ser um excesso de muco ou alguma alimentação deficiente. Os pulmões também estão conectados às emoções de tristeza e dor. Então, acordar essa hora da noite pode ser um sinal de que você deve deixar esses sentimentos para trás. Nesse caso, fazer alguns exercícios de respiração para ajudá-lo a dormir melhor. Essa ciência tradicional parte da tese de que todas as pessoas possuem em seus corpos ondas de energia. Cada onda de energia é liberada por um órgão diferente do corpo em momentos específicos do dia. Quando há algum problema físico ou emocional, esses sinais podem ser enviados com mais intensidade, fazendo uma pessoa ficar sonolenta ou acordar. Dessa forma, acordar às 3 da manhã pode ser uma evidência de que há algo errado com a saúde da pessoa. Conclusão da medicina chinesa: acordar às 3 da manhã significa que tem algo errado com a sua saúde, emocional ou física. Número 3. Espiritual. No meio místico também existe uma explicação para a hora morta. Cada momento do dia tem uma energia, e às 3 da manhã ocorre uma queda energética no nosso campo vibracional da Terra. Devido a isso, quando o relógio marca 3 horas da manhã, portais espirituais são abertos, então o mundo espiritual fica mais acessível. Ou seja, no mundo dos espíritos, a comunicação entre a dimensão espiritual 4D com a nossa dimensão material 3D fica muito acessível. E os espíritos ficam com uma influência maior sobre a Terra, e essa influência é sentida por pessoas que têm mais sensibilidade. Mesmo algumas não tendo consciência, acordam nesse período de tempo devido a esse impacto energético. Algumas voltam a dormir rápido, outras demoram mais, então quanto maior a sua sensibilidade, mais você vai sofrer com isso. Muita gente tem pesadelo durante a hora morta, e alguns até chegam a ver vultos e sombras pelo quarto. Outros ouvem vozes, ruídos, o que pode ser bem assustador, né? E tem gente que vê tudo isso junto, meu Deus. Tem muitos relatos também de pessoas que vão no banheiro ou vão beber água e quando passam por um espelho, enxergam alguma figura. Segundo alguns espiritualistas, o espelho é um portal para outro mundo, então evite olhar para o espelho esse horário. Conclusão: na explicação espiritual, você acordar às 3 da manhã significa que seu corpo está reagindo a baixa frequência energética ou pode ser espíritos mesmo. Número 4. Dentro da categoria espiritual e religiosa, temos a explicação através do espiritismo. Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos sobre a emancipação da alma, que o nosso espírito nunca está inativo e aproveita as horas de sono para manter relação direta com o plano espiritual, entrando em contato com espíritos encarnados e desencarnados, indo viajar para lugares bons, lugares ruins, e dependendo da interação que está tendo, pode acordar repentinamente. No Espiritismo também fala que se você acorda esse horário, pode ser que o mundo espiritual está tentando entrar em contato com você. Às vezes, alguns espíritos desencarnados estão ali perto, te acompanhando. Não que seja necessariamente uma coisa ruim. Também abordam que uma das causas frequentes da insônia é o despertar da mediunidade. Durante o entorpecimento natural do sono, quando o espírito começa a se desprender do corpo físico, como faz toda noite, esses médiuns novatos começam a ver o ambiente espiritual da casa. Então, com medo e receio do desconhecido, recusam-se a dormir e acordam. A conclusão através do espiritismo significa que se você acorda às 3 da manhã é porque tem algum espírito querendo se comunicar com você, ou você é um médium novato e está aprendendo isso, ou foi alguma interação na sua viagem astral. E eles sempre indicam, se isso acontecer, faça uma oração, agradeça pelo seu dia e peça proteção. Número 5. Também dentro da religião existe uma explicação dada pelos cristãos.
Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos dizem que às 3 da tarde foi o horário da morte de Jesus Cristo, e essa hora tornou-se a hora simbólica de Jesus. 3 horas da manhã seria a hora oposta, ou a hora maligna, e Satanás tomou esse horário em zombaria direto a Deus. Assim, acordar às 3 da manhã já é algo ruim. Então, se você ouvir algo como 3 vezes uma batida, 3 vezes o seu nome sendo sussurrado, ou qualquer coisa múltipla de 3, reze, meu amigo. Tudo que vem em 3 é para zombar do cristianismo, que é baseado na Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso, por volta das 3 da manhã, as pessoas estão mais sensíveis, dando assim uma maior vantagem aos demônios. O véu que separa o mundo dos espíritos do nosso é erguido nesse horário. Por isso também muitos chamam de a hora do demônio, assim como em muitos filmes de terror que você já deve ter visto, que eles focam o relógio às 3 horas, que é quando vem a coisa ruim, né, te pegar. Ou seja, há uma verdade nisso, que às 3 da manhã estamos mais suscetíveis aos tormentos dos demônios. E também existe outra teoria dentro do cristianismo, no qual diz que as pessoas que são acordadas às 3 da manhã são chamadas pelo Espírito Santo para orar. A Bíblia mostra em muitas passagens que Jesus orava durante a madrugada. Independente de qual das explicações seja mais plausível para você, eu acredito que todas elas se conectam de alguma forma. Na minha concepção, existem tanto fatores espirituais como físicos que fazem a gente acordar dentro desse horário. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o like e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês têm outras teorias também e qual das teorias você acha mais plausível. Beijo, galera, e até o próximo vídeo.